É muito bom estarmos na casa de Deus, louvando, cultuando aquele que tudo é. Amém? Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração, agradecendo a Deus, porque estamos vivos diante de tudo que tem acontecido no mundo. Ele tem nos agraciado, amém? Queria que a igreja fechasse os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor, Pai. Cantamos hinos a Ti, que o Senhor receba esses louvores, pois somos nada diante de Ti. O Senhor é o Deus que tudo é, o Todo-Poderoso, e nós somos nada. E o Teu amor imenso, Pai, nos alcança, nos alcançou, e por isso estamos vivos, Pai. Estamos aqui hoje para cultuar ao Senhor e ouvir a Tua palavra, Pai. Que Teu perdão esteja sobre nós, sobre a Tua igreja, assim como o Teu amor está, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos sair daqui impactados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Após eu receber o desígnio da palavra, meditando já em alguma situação, eu queria compartilhar com a igreja alguns versículos relatando a vida de 4 homens. Eu não sei se eu vou ter tempo para tudo, mas muitas situações da nossa vida é culpa nossa. Deus nos deu livre-arbítrio e nós escolhemos o que fazemos ou não. Isso é uma das singularidades que Deus nos deu, pois somos a imagem e semelhança dele. E não tem nada errado nisso. Porque o apóstolo Paulo escreveu em Efésios que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Então nada acontece, nada aconteceu e nada acontecerá que foge do controle do nosso Deus, amém? Nós temos o livre-arbítrio. Só que acima de nós tem o nosso Criador, amém? Em Gênesis capítulo 37, eu vou pedir para colocar aqui, por favor, que eu queria partilhar alguns versículos, rapidamente. José foi o sonhador. José foi aquele que desde novo, ele teve alguns sonhos e não pediu isso para Deus, compartilhou com a família. Nós sabemos o fim da vida de José. O maior governador que o Egito teve na sua história, um homem de Deus. Mas olha que curioso, igreja. Depois de contar alguns sonhos, ele diz lá no versículo 10, ele já tinha contado alguns sonhos que ele teve para os irmãos dele. E no versículo 10, que está projetado aqui, Gênesis 37, 10, quando ele contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Palavra do pai de José para ele, quando ele era muito jovem ainda. Nós sabemos que ele se tornou governador do Egito. No mesmo capítulo, um pouquinho para frente, no verso 18 e 19, olha o que ele ganhou de presente por estes sonhos. Mas eles, aqui eram os irmãos dele, o viram de longe, e antes que chegasse, olha o que os irmãos dele planejou fazer com ele. Planejaram matá-lo. Versículo 19. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. Ele não pediu aquele sonho para Deus.
Ele era um menino que guardava o seu coração. E o que ele ganhou com isso? Os irmãos tentaram, planejaram matá-lo. Guarde isso, igreja. Um pouco mais para frente na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, tem um outro personagem bíblico famoso. 1 Samuel, capítulo 16. No versículo 12. Deus manda, numa outra ocasião, o profeta ir até a casa de um homem chamado Jessé, que ele queria ungir um novo rei. Nós sabemos da passagem, conhecemos a história, e Deus mandou ele ungir um rei. E a Bíblia relata que, diante do profeta, passaram todos os filhos de Jessé. Depois que ele viu todos, ele falou assim, falta mais algum? Ele citou Davi, o profeta mandou chamá-lo, e ele disse ali, assim que Davi entrou na presença do profeta, quem disse a Samuel? Deus, igreja. É este, levanta-te e unja. Quem ungiu Davi? Deus mandou. Amém? Davi não pediu. Era um jovem que guardava o seu coração. No capítulo 19, 1 Samuel 19, um pouquinho para frente, o que Davi ganhou com isso? Um jovem temente a Deus, foi ungido rei. No capítulo 19, versículo 10, o rei Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se dela. E a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Versículo 11, perdão. Saul era rei, alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo. De manhã, mas Mical, a sua mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Versículo 12, então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. O que o Davi ganhou quando Deus ungiu? Quase morreu. Amém? O rei Saul tentou matar Davi. Era um menino que guardava o seu coração. Deus escolheu ele para ser rei. Depois eu quero voltar, mas eu quero ir para frente agora. Lá em Daniel. Daniel era um jovem quando o rei Nabucodonosor tomou Israel, levou cativo todo o povo. Ele mandou separar alguns da linhagem real para ser preparado para servir o rei dali 3 anos. Daniel, versículo 2, por favor. Capítulo 1 de Daniel. Deus entregou o povo de Israel para Nabucodonosor. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos de Nabucodonosor e alguns dos utensílios do templo. Deus deixou Nabucodonosor levar cativo o povo de Israel. Versículo 3, por favor. Depois o rei ordenou a Aspenaz, um servo, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Daniel não era
qualquer um no meio do povo. Era um jovem. E Daniel estava ali no meio. Versículo 8, por favor. O rei mandou que, nós conhecemos a passagem, que eles comessem da mesma comida do rei, bebessem da mesma bebida e fosse preparado durante 3 anos para servir o rei depois. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu. Ninguém mandou. A Bíblia não fala que Deus colocou no coração dele. Ele quis. Pelo que ele tinha com Deus, sendo ainda jovem, Daniel decidiu, não foi alguém que decidiu por ele. O rei Davi foi ungido. Deus escolheu Davi. José recebeu um sonho. São situações diferentes. Daniel escolheu, eu não quero me contaminar. Versículo 9, por favor. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e atendesse o pedido dele. Deus agiu com o chefe lá, o copeiro, né? No coração dele para que ele atendesse o pedido que Daniel tinha feito, a decisão de Daniel. Amém? Em Daniel capítulo 6, bem adiantado na vida dele já adulto, versículo 2, Daniel capítulo 6, com o passar dos anos, Daniel se tornou um dos homens importantes do reino. Olha o versículo 2, e designou o rei 3 supervisores. O rei naquela época dividiu o reinado em 120 governadores, e desses 120 ele elegeu 3 homens principais para governar o reino, e Daniel estava entre um dos 3 homens principais. Aquele jovem que lá se decidiu não se contaminar, com o tempo, nós sabemos a história, ele se tornou um dos 3 homens mais importantes do reino. Versículo 4. Olha quem era Daniel. Diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem era negligente. Olha quem era, ou quem se tornou Daniel. Olha a escolha do jovem e quem foi ele. Versículo 13, por favor. Olha o que os outros falaram para o rei, quem era este Daniel. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, rei, nem ao decreto que você assinou. Continua orando 3 vezes ao dia para o seu rei, para o seu Deus. O rei tinha dado um decreto e Daniel não obedecia. Então aquele homem que não tinha culpa nenhuma, que era honesto, sábio, eles chegaram e falaram para o rei assim, aquele exilado lá de Judá, ele não te ouve. Versículo 14, por favor. Daí para frente, igreja, quando o rei ficou sabendo, nós sabemos da história, ele já tinha assinado o decreto e ele não podia voltar atrás, o rei. O rei gostava de Daniel, mas ele tinha assinado um decreto e ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Do versículo 14 ao 28, o rei fica muito angustiado. A Bíblia fala que ele nem dormiu direito à noite, mas ele passou o dia todo tentando livrar Daniel e não conseguiu, porque o decreto dele, ele mesmo tinha assinado, e ele mandou, nós sabemos da história, Daniel para a cova dos leões. E o versículo 28, depois que Deus livra ele da cova dos leões, o
que aconteceu? Assim prosperou Daniel durante os reinados do rei Dario e de Ciro, o persa. Ainda foi auxiliar de outros reis ainda. Amém? O que eu quero dizer, igreja? São homens que são escolhidos por Deus, são homens que têm a opção de escolher se vai servir a Deus ou não, e como que Deus faz na vida deles. E com a gente não é diferente, igreja. Todos nós aqui temos dificuldades, problemas, sonhos, decisões, escolhas. Um ganhou um sonho de Deus, virou governador, mas ele quase morreu no meio do processo. Davi foi ungido rei sem pedir. Foi um dos maiores reis que existiu, mas quase morreu por isso. Daniel foi um jovem que decidiu não se contaminar com as coisas do reino. Se tornou um dos grandes governadores. Deus teve que intervir na cova dos leões por ele. Amém? Quase que ele morreu. O que você está passando, igreja? É um sonho? Ou a escolha tua? É você que decidiu ou Deus mandou? Decidiram por você? Ou foi você que enfiou nessa situação? Deus está no meio ou não? Porque se tiver, igreja, Ele vai fechar a boca dos leões. Ele vai te livrar do poço, dos bandidos, da morte. Não interessa se estão falando que você é um excelente governador da sua casa ou você é um mero exilado, um qualquer. O que estão falando de você? José era o sonhador. Daniel. Davi, então, eu li um livro que eu gosto muito, o autor fala que Davi foi tido, ele usa uma encenação que na escola ensinavam que Davi era o exemplo do bandido, do homem mau, daquele que merecia morrer. É assim que contavam durante o reinado de Saul, enquanto ele fugia do rei. As crianças tinham pavor de querer ser como Davi, um menino que Deus escolheu para ser rei. Deus não está preocupado com a tua situação que você está passando, isso para Ele não é nada, igreja. Amém? Por mais difícil que seja, uma enfermidade, um problema familiar, uma dificuldade financeira, Deus não está olhando para isso, igreja. Homens de Deus quase morreram. Homens de Deus foram lançados na cova dos leões. Homens de Deus foram malditos, foram caluniados. Homens que guardavam o coração. E com a gente não é diferente, igreja. Somos a igreja do Senhor. Ele tem planos para a tua vida. Ele tem sonhos. Ele tem interesse na tua vida, na tua família, na tua casa. O que você está passando hoje? É por escolha sua? Por escolha de Deus? Ou por escolha de outros? É por pecado? Ou é por livramento? Esses homens são tidos agraciados porque sabemos o fim da história. Por quantos anos Davi foi tido como bandido? Depois que virou rei e exaltou o nome de Deus, aleluia. Mas até isso acontecer, o que falaram dele? José virou escravo, caiu na casa de Potifar, foi parar na prisão, até ele virar governador, gente. O que esse homem, como era a fama dele? Então, às vezes, tem pessoas te caluniando ou dizendo verdades, mas Deus sabe tudo. Amém? Quem está no controle da sua vida é Deus. Amém? Leão nenhum irá te destruir.
se Deus não permitir. Amém? Problema nenhum, pecado nenhum, palavra nenhuma. Depende da sua escolha, depende do seu ministério. Foi Deus que te deu? Então descansa nele. Homens que simplesmente escolheram ficar do lado de Deus, simplesmente guardaram o seu coração. Eles se tornaram, no final da vida, foram exemplos para a humanidade, mas eles passaram momentos muito pior do que nós estamos passando hoje. Eu não sei qual é o seu, mas eles passaram coisa muito pior. Amém? E com a gente não vai ser diferente, porque o Deus é o mesmo Deus, é o nosso Deus. Foi Ele que livrou Daniel da cova dos leões. O que você tem no seu coração? Como você tem servido ao Deus Todo-Poderoso? O que você está passando agora, não importa. É difícil? Deus está acima disso. Ele não está preocupado com isso. Amém? Ele já te vê lá na frente. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quero já terminar. Deus disse algo para o seu povo. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém, igreja? Deus tem um pensamento a teu respeito. Deus tem um pensamento ao nosso respeito. Jesus não morreu por nós à toa não, igreja. Pecado nenhum é maior do que o nosso Deus. Amém? Maldição hereditária, família, nada é maior que o nosso Deus. O amor de Deus é infinito. Jesus não perguntou o tamanho do seu pecado, Ele te amou do jeitinho que você é. Ele não se preocupa com o seu problema, Ele é maior que o seu problema. Ele não se preocupa com a sua dificuldade. Sua dificuldade é grande, teu Deus é maior, igreja. Amém? O amor de Deus, o perdão de Deus, o poder de Deus é maior que isso. Sua vida não acabou. Teve homens que esperaram uma vida inteira para realizar um sonho. Noé acreditou na palavra de Deus e ficou 40 anos construindo uma arca, gente. 40 anos é uma vida. Não foi 4 anos. Não foi 4 meses. Você está esperando a resposta de Deus tem quantos anos, igreja? Abraão, então, para ter Isaac, não sei nem quantos anos, 90 anos, professor Marcelo? Mais ou menos. Com quantos anos Abraão foi pai de Isaac? E ainda o que Deus faz com ele? Vai ser agora você sacrifica o teu filho para mim. E a gente, às vezes, a nossa fé esfarinha. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar certo mais, que tudo acabou. Igreja, só está começando, igreja, o que Deus tem para nós. Amém? Só está começando o que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Só pense bem no que você tem no seu coração. É uma escolha sua, e essa escolha tem Deus nela ou não? Foi um sonho que Deus te deu? Se for de Deus, igreja, não preocupe. Amém? A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, lá em Isaías, que Deus falou para ele, o profeta, falou assim, arruma a tua casa que você vai morrer.
Isso está lá em Isaías 38. Ele convenceu a Deus com a sua oração e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Está difícil o teu problema? Convence a Deus então, que Ele muda. Daniel não preocupou com a cova dos leões. O rei Ezequias precisou preocupar, porque ele ia morrer. José não preocupou de ser vendido como escravo. Não preocupou estar preso na cadeia. Quando Deus quis, Deus foi lá e tirou ele. Como é que está o seu problema? Está difícil? Convence Deus então. Você está forte, você consegue perseverar? Então persevere, igreja. Não desista. Você acha que não vai aguentar mais? Então peça para Deus que Ele te dá força. Davi se tornou o maior dos reis que Israel teve. Fugiu como um cão. E ele teve a chance ainda de matar o rei Saul e não matou. Cuidado que Deus está te provando nesse problema seu. Deus deu a vida de Saul para Davi. Davi teve a chance de matar o rei Saul. Os valentes de Davi estavam com ele, ainda profetizaram para ele, aí ó, Deus realizando a promessa dele. Deus prometeu para você, Davi, que iria entregar o teu inimigo na tua mão para você fazer o que quiser com ele. Mata ele. Davi ainda ficou sabiamente quieto. Falou, não, esse homem é ungido de Deus. Não sou eu que vou mexer com ele, não. Você tem um rei, você tem um gigante na tua vida? Cuidado que Deus vai te provar. Cuidado, igreja. Deus está provando gente aqui, famílias aqui. Nós somos levados a julgar as pessoas. Nós somos julgados a condenar as pessoas. Nós somos levados a matar as pessoas. Com palavras, com atitudes. E achamos ainda que isso é de Deus. E não é, igreja. Cuidado. Quero terminar com o segredo de Deus para nós. 1 Samuel 16, por favor. É o último versículo, eu já encerro aqui. O segredo de Deus para nós, igreja. 1 Samuel capítulo 16, foi quando Samuel foi ungir Davi rei. Olha o que Deus disse para Samuel, o profeta. Lá no versículo 7, por favor. O profeta viu todos os filhos de Jessé, o bonito, o forte, o alto, o esbelto, o inteligente. Tem um deles lá, se eu não me engano, o último antes de Davi, o profeta chega a falar assim, este certamente é o escolhido. Versículo 7, o Senhor contudo disse a Samuel, o profeta, não era qualquer um, igreja. Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém, igreja? O Senhor está olhando para o seu coração. Não é pelo que está acontecendo na sua vida. Os seus problemas é muito pouco diante de Deus. Seus problemas não vão te matar se Deus não permitir. Seus problemas não vão te vencer se Deus não permitir. Ou se você não se entregar. Deus olha o coração. Deus disse para o profeta, eu não vejo aparência. Não importa o que as pessoas estão vendo de você. Não importa. Importa é o que Deus vê de você. Ele olha o seu coração. Fique firme, igreja. Tenha um propósito com Deus, como esses homens colocaram no seu coração não se contaminar, não se entregaram aos problemas.
tiveram uma posição diante do que Deus deu para eles. Deus olha o teu coração e Ele está fazendo isso nessa noite. Não importa o que as pessoas falam de você, não importa o que está acontecendo com você, o que tem no seu coração. Deus olha o seu coração. Amém? Deus olha o seu coração. O seu problema não é maior que o nosso Deus. Tem um hino, eu ainda ouvia. Cadê o Idalício? Amém? Eu vinha cantando um hino aqui e ele me cumprimentou. Guarda o meu coração no seu jardim particular. Guarde o seu coração, igreja. Essa é a minha palavra para vocês nessa noite. Amém? Que você receba essa palavra e não importa o que está acontecendo, guarda o coração. Deus vê o coração. É ali. Onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, está o teu tesouro, que tem valor para você. Deus não está olhando para você, o teu exterior, que tem em volta da sua vida. Ele olha o teu coração. O que atraiu Deus a esses homens foi exatamente o coração deles. Amém? Guarda o teu coração. É para ele que Deus olha. Não interessa o que está em volta de você. Só vai realizar o que Deus permitir na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que as palmas louvem o nosso Deus. Amém?